Glórias ao Senhor. Irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que bom, né? Podermos estar mais uma noite na presença desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que nos trata com um carinho tão especial e que nos dá tantas oportunidades. Quero meditar com os meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa, uma palavra do Senhor que está nos Salmos 124, Salmos de número 124, Salmos de Davi. Depois quero também meditar, uma passagem dos Salmos também de Davi, Salmo 103, para a glória do Senhor. Salmos 124, do versículo 1 ao versículo 3. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela direção que o teu Espírito traz para a nossa vida nesta noite. Nós já ouvimos na abertura falando de cuidado, e o Senhor é Deus que tem cuidado de nós. Nós temos essa segurança do teu cuidado. E esta palavra, ela vem trazendo essa reflexão, o cuidado do Senhor, o cuidado do nosso Deus. Amém. Usa o pregador com a tua graça e com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu tive meditando, durante a noite, meditando nela durante o dia, e ela é uma palavra lindíssima, porque ela vem abrir o nosso entendimento, para que a gente possa fazer uma reflexão. Quantas vezes a gente vai vivendo, dia após dia, a gente corre daqui, corre acolá, a gente realiza, vive em família, vive com colegas de trabalho, quando é possível vive com colegas de escola, e a gente vai com os pais, com familiares, e a gente vai conduzindo a vida. Mas esses salmos, principalmente esses versículos que nós lemos, ele vai nos conduzir exatamente a uma reflexão. Porque o salmista ele vai dizer assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Tem uma tradução que fala o inimigo se levantado contra nós, ele teria nos engolido vivos. Amados, nós precisamos a cada dia refletir no cuidado de Deus. Eu estava meditando também no Salmo 103, quando o salmista Davi, ele vai fazer uma meditação com a sua alma. E ele vai lembrar a sua alma de algumas coisas muito importantes. E a gente precisa refletir também nisto. Refletir nesse cuidado de Deus. O salmista Davi ele vai dizer assim, bendiz, ó minha alma, o Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor. E não te esqueça, reflita de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades
e que sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, e que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, amados, nós precisamos aprender a refletir, né, naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Jeremias, ele vai trazer, né, uma palavra dizendo: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Quantas vezes o nosso coração fica embotado, né, com tantas situações, com tanto peso, com tanta carga, e a gente esquece de refletir, esquece de voltar às situações da nossa vida quando vimos, né, a mão de Deus guardando-nos em momentos que a gente achava que iria ser vencido. E quando o salmista Davi faz essa reflexão, ele lembra também de Israel, quantas situações a nação de Israel passou. A nação de Israel ficou 400 anos escravizada no Egito. E a mão de Deus, ela foi ali no Egito, através de Moisés, para retirar aquele povo de lá. Parecia que era impossível saírem dali, mas a mão de Deus foi lá, arrancou-os de lá, abriu o mar vermelho. Parecia impossível sobreviver no deserto. Deserto faz frio, abaixo de 0 graus durante a noite, e faz calor acima de 45 graus durante o dia. Parecia impossível, pastor André, pastor Enilton, Bruno, né? Daniel, Leandro, André, parecia impossível, né, Vinícius? Parecia impossível sobreviver, mas Israel sobreviveu no deserto durante 40 anos. É por isso que o salmista vai dizer: olha, se não fosse, ó Israel, o Senhor que esteve do nosso lado, então diga quem foi, conta para mim quem foi, relata, reflita, fala comigo o que aconteceu. É a nossa mão de carne que fez tudo isso? É a mão de carne que livrou Israel da mão de Babilônia, quando Nabucodonosor, enfurecido, né, levou toda a Judá e Israel para o cativeiro, e parecia, como no Salmos 37, versículo 11, né? Eu quero que os meninos abram esse versículo aí do capítulo 37 de Ezequiel, né, quando Israel vai reclamar com o Senhor, o profeta vai reclamar com o Senhor, que parecia não ter esperança. Estamos de todos perdidos, consumidos. Mas Deus, com o seu cuidado, Deus com a sua mão de bondade, Ele estende as mãos e Ele dá ao seu povo, né, a oportunidade de voltar para Jerusalém, de reconstruir o templo, de viver de novo em família, de celebrar o nome do Senhor, de conhecer o favor do Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, então Israel que o diga, conta quem foi, né? Conta quem foi, porque grandes foram as maravilhas do Senhor. Quando a Síria, não é? Quando os medos persas, quando outros generais, né, invadiram Jerusalém com a intenção, né? Conseguiu não, André? Ezequiel 37, 11, invadiram Jerusalém, não é, com o propósito de
Tá aí, ó. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Parecia que acabou, parecia que não tinha jeito. Agora, vamos meditar na nossa própria vida, você que me ouve em casa, você que está aqui, não é? Você já pensou na nossa vida, não é? O ser humano, ele é mais frágil do que os animais, né? Um vizinho aqui há pouco tempo atrás, né, teve uma cadela aí que teve alguns cachorrinhos, no dia seguinte os bichinhos já estão andando. Agora você verifica o ser humano, né? Um bebê, né? Pastor André, a vovó lá, o bebê, né? Pode deixar ele lá e ir embora, né, André? Que ele se vira. Não se vira. Bebezinho depende de tudo da mamãe, não é? Ele precisa amamentar, ele precisa dos cuidados da limpeza, ele precisa de tudo. Veja, amado, se não fosse o Senhor, se não fosse a mão do Senhor, há muito o inimigo já teria nos devorado vivos, né? Quantos de nós já passou por varíola, por catapora, por sarampo, por lombriga, por ascaris lombrigoide? Estamos aqui sobrevivendo. Por quê? Porque Deus estendeu a sua mão e nos deu a proteção e cuidou de nós e nos permitiu, né, estarmos aqui nessa terra. Não estamos aqui porque a gente decidiu, eu decido viver. Não, é por causa do cuidado do Senhor, e a gente precisa refletir quantas vezes o inimigo quis nos destruir, quantas vezes ele se levantou com ira para nos destroçar, quantas vezes nós nos vimos quase perecendo, mas a mão de Deus, ela estendida para nós, ela nos arranca do lugar de calamidade, nos coloca no lugar de honra, no lugar de glória, no lugar onde podemos estender a nossa mão e reconhecer os benefícios do Senhor, e reconhecer e dizer: alma, reconheça os benefícios do Senhor, reflita nesses benefícios, não anda inquieta, não ande preocupada, não fique achando que você é alguma coisa, porque não é. É o Senhor que tem estendido a sua mão para governar e para dirigir e para fortalecer a sua vida. É Ele que tem perdoado os seus pecados, é Ele que tem sarado as suas enfermidades, é Ele que tem te coroado de longevidade, de sorte que a sua juventude se renova a cada manhã. Só Deus para fazer isto. E nós precisamos refletir no cuidado de Deus, refletir na bondade dele para conosco. O caminho que muitos percorrem, às vezes são caminhos duros e difíceis de serem atravessados, mas Deus nos dá força para atravessar. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não precisarei ter medo, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Amados, a nossa vida nessa terra é tão passageira, tão breve, é como um sopro, é como uma neblina da manhã, é como uma folha de uma árvore que está bonita, mas amanhã seca e é soprada pelo vento e cai. Mas o cuidado do Senhor permanece para sempre na nossa vida.
Então, esse versículo do Salmos 124 é para refletirmos. É para refletirmos. Se não esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. E essa reflexão para a nossa vida, ela é tão importante quanto ela é tão importante na vida do salmista. Porque Davi passou por um bocado, né? Foi consagrado adolescente, 13, 14 anos de vida, foi consagrado, a unção veio sobre a vida de Davi. Parecia que a coisa ia ser fácil, mas aí começou as lutas de Davi. Davi começou a enfrentar as adversidades, perseguido durante muitos anos pelo rei Saul. Viveu momentos difíceis nas guerras, mas o cuidado do Senhor foi com ele, da mesma maneira que esse cuidado do Senhor é sobre Israel. Israel é uma nação milenar. Mas quantas vezes Israel já foi para o cativeiro? Israel esteve no cativeiro no Egito, Israel esteve no cativeiro da Babilônia, Israel esteve no cativeiro dos Medos e Persas, Israel já esteve no cativeiro na Síria, Israel já esteve no cativeiro na Europa, entre os países europeus, Itália, Alemanha, Polônia, Rússia. Israel esteve, e ainda há muitos judeus, israelitas, espalhados pelo mundo inteiro. Parece que Israel não tinha nenhuma oportunidade de sobreviver diante de tudo que sobreveio na vida deles. Mas você vai hoje a Jerusalém e você vê uma nação próspera. Você vai em Israel hoje, você vê um país florescendo, frondoso, bonito, um país, não é, que está se desenvolvendo a cada dia. De onde vem tanta capacidade? Será que é do ser humano? Será porque os israelitas? Será porque os judeus são homens especiais? Não, a mão de Deus tem estado com eles para guardá-los e abençoá-los, da mesma maneira que esta mão está sobre a nossa vida para cuidar de nós, para nos levar para o bom termo, para nos levar para o caminho seguro que Ele tem falado na sua palavra, que vai nos conduzir e vai nos levar. Então nós precisamos, amados, Igreja Unida, né, estarmos segurando nas mãos desse Jesus. Igreja Unida que nesse domingo, nesse final de semana, né, fez 57 anos de vida, né? A Igreja Internacional Unida, que está espalhada pelo mundo, fez nesse final de semana 57 anos de vida. Deus cuidando, Deus protegendo, Deus soprando a sua palavra através da nossa vida, por causa desse cuidado. Então traga esperança, traga ao coração, traga à memória aquilo que vai te trazer esperança. Afasta seu coração dos dilemas, dos problemas, das ansiedades, das preocupações. Afasta os seus pensamentos daquilo que pode te oprimir, daquilo que pode te fazer adoecer. Levanta os seus olhos para cima e contempla o cuidado do Senhor, porque se não fosse o Senhor que cuidou de nós, que nos trouxe até aqui 2020, se não é Ele, Israel que o diga, né? A dengue já teria nos comido vivos, né? E outras, né, que vieram tentando nos subjugar o povo do Senhor,
será? Porque o Senhor está do nosso lado. Se Deus é por nós, hein, Bruno? Quem será contra nós? Existe esperança. Tem esperança para o povo de Deus, tem um tempo novo para o povo de Deus, tem águas novas para o povo de Deus experimentar, beber e ser cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da vida de Deus, cheio dessa graça que o Senhor quer derramar dia após dia sobre a nossa vida. Então, meu irmão, creia no Senhor, porque Ele tem coisas novas para fazer na nossa vida, se nós nos mantivermos confiando inteiramente nele, depositando o nosso coração e o nosso cuidado nas mãos do Senhor. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, alguém que o diga. Alguém que o diga. Quem foi? Mas é Ele. É o Criador dos céus e da terra. É o nosso Criador. Como diz o Salmista 139, aquele que nos viu ainda uma criatura informe no ventre da nossa mãe. Ele já conhecia todos os nossos ossos e já havia tudo escrito a nosso respeito no seu livro e já contava a história a nosso respeito. Você já pensou nisso? Deus contando história a nosso respeito, ó. Com quem que ele contava isso? Contava lá com o Filho e com o Espírito Santo, né? Você conhece o André? André vai estar lá ajudando os pastores lá, ó, mexendo o som, computador. Conhece o Éder? Vai estar fazendo esse louvor bonito, enchendo a casa da adoração. Então Deus já falava a nosso respeito, já nos conhecia. Deus conhece o nosso futuro, já falou sobre nós, já relatou, não é, as coisas que estão por vir, e o nosso nome está registrado no livro da vida, porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Então traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Volta no coração os momentos de lutas que você já passou. Ah, pastor, já passei por muita luta, já passei por muito aperto, né? Poucos dias atrás eu estava conversando com uma irmã, né? E ela falou, já comi muito fubá suado. Já comi muito fubá suado. Já comi muito, né, angu com couve, couve com arroz, né? Como é que é, Nilton? Angu com chuchu. Já houve momentos de muito aperto, de muita luta, de muita adversidade, mas o Senhor estava ali, sustentando. O Senhor estava ali dizendo, você aguenta, você vai vencer, você suporta isso, vai avante, vai em frente. Essa vida, talvez você ache que ela não é uma vida boa, mas ela é boa, porque você está ao lado da sua família, ao lado dos seus filhos, você tem saúde, você tem a oportunidade de agradecer, de reconhecer o cuidado de Deus em todo momento da sua vida. Quantos testemunhos, né, nós já ouvimos aqui nesse altar, quantos? Pessoas que chegaram aqui e deram um testemunho, pastor, eu era assim, eu vivia assim, eu tive isto, eu já estive quase morto, eu tive parentes praticamente mortos, eu tive familiares praticamente sem, os médicos já haviam desenganado, mas a mão do Senhor agiu e
trouxe resposta. Amados, Deus não mudou, é o mesmo Deus, é o Deus que nós cremos, é o Deus que opera nesta casa, nesta noite, é o Espírito dele que nos enche e que nos capacita a transmitir essa palavra, é a força dele que nos impulsiona a reconhecer que nós estamos na terra, mas que ele está nos céus e que reina na terra e que tem o seu governo estabelecido para que todos possam exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, no tempo de adversidade, volta os seus olhos para Deus e confia nele, porque o mais ele fará. Vamos